quadro do canal Ricardo Santos Historiador. E você já está vendo aí o nosso convidado nessa telinha. É o pastor Max. Ele é um desses convidados aos quais nós vamos tirar alguns mitos que as pessoas têm acerca do pastor. Por isso, o quadro é Fala, Pastor. A gente quer que o pastor fale, que o pastor se revele, onde ele vai mostrar a pessoa normal que ele é, mas também vai falar um pouco da sua vida espiritual, da sua teologia, da sua ideologia, se ele assim tiver, e responder alguns conceitos atuais. Porque existem muitas coisas que estão acontecendo na mídia e as pessoas estão ficando a par desses assuntos, e elas querem saber o que é que o pastor diz sobre determinados temas. Agora, nessa entrevista aqui, nós combinamos não somente com ele, mas com todos os entrevistados, eles ficam à vontade para responder ou não a pergunta. E a gente também fica à vontade para perguntar qualquer questão. Pastor Max, primeiro, eu gostaria de saber, você é casado, você tem filhos? Fala um pouco dessa sua vida pessoal. Muito bom. Primeiramente, aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que a galera vai assistir esse vídeo, Correto. mas quero agradecer a oportunidade, viu? De participar aqui, de poder somar de algum modo. Meu nome é Stefan Max, eu tenho 30 anos, sou formado em Teologia e Jornalismo. Você perguntou se eu sou casado. Recentemente eu me casei, faz 1 ano e meio, com a Aninha, com a Ana Paula. Ela é jornalista, nós trabalhamos aqui na TV Novo Tempo. Você me perguntou o que mais? Se É, eu sou casado. Você tem filhos? Não, não tenho filho, eu me casei há 1 ano e meio. aham. E é Você isso. trabalha na Novo Tempo e Certo. eu soube que você já viajou para outros países do mundo. Por você ser tão jovem, eu fiquei sabendo também que você fala outros idiomas. Como é que com 30 anos você tem tanta experiência assim? Como você adquiriu essa experiência em tão pouco tempo? Eu, quando eu olho minha vida aí frente para trás, né? Eu me dou conta das oportunidades que Deus me deu. Quando eu tinha meus 16 e a gente fazia aquelas aulas de espanhol no colégio adventista, a professora falava: olha, o espanhol é importante. Eu falava: pra quê? Eu nunca vou usar o espanhol na minha vida. 2 anos depois eu estava morando na Bolívia. Que coisa! E Né? como é que você foi morar na Bolívia 2 anos depois, rapaz? Deus me chamou para lá. Surgiu uma oportunidade de estudar teologia lá. Comecei meu curso lá. Meus pais são pessoas muito, muito sábias, mas muito simples também. Eles não têm formação, tá? E quando eu me formei no ensino médio, eu não tinha condições de estudar no Brasil. E até surgiu essa oportunidade na Bolívia. Tive uma boa indicação de um parente e de um amigo. E resolvi me aventurar. Fui para lá e falei, meus pais achavam que eu não ia topar. Eu disse: se Deus quer que eu seja pastor, não importa onde. E fui para lá, e aí tive que usar o espanhol, que eu aprendi na aula de espanhol da escola. E ali dentro do ambiente universitário, eu me dei conta da grandiosidade do inglês, da importância do inglês, do conhecimento, tantos livros tantos livros em inglês que, para até serem traduzidos em português, isso gera um atraso intelectual e acadêmico de 15, 20, 25 anos. Então, eu me lembro que eu me ajoelhei e pedi para Deus para eu gostar de inglês, porque eu detestava inglês. Achava uma língua de metido. Mas eu falei para Deus: olha, não gosto. 7 anos depois,
eu voltei ao Brasil, fiquei 2 anos lá, comecei o curso no Brasil. Um ano depois, continuei, né, eu me transferi para lá. Um ano depois eu estava morando na Inglaterra para aprender o inglês. Voltei ao Brasil, me formei, comecei jornalismo. Quando eu estava no 2º ano de jornalismo, fiquei 1 ano na Suíça, aprendi bastante do francês. E aí foi isso, virei poliglota com 20 e poucos anos, com 25 anos. Apesar de que eu considero meu francês ok. A gente é bem exigente, né? Com as línguas que a gente aprende. Correto. É o tipo de coisa que só ali na frente a gente vai entender por que Deus deu essas oportunidades, né? Quando as pessoas elas têm determinada formação ou alcançaram muito sucesso, elas às vezes elas se restringem a falar um pouco de si, porque isso pode parecer até uma questão de dizer que é grande, que é isso, que é aquilo outro, mas nesse canal nós estamos aqui para conhecer o personagem. Então, o pastor Max ele respondeu em função de uma pergunta que eu fiz e em respeito ao público. Ele apenas declarou suas funções. E eu realmente fico admirado, uma pessoa de 30 anos já ter tanta experiência e parabéns para a Igreja Adventista que tem um pastor que pode ser tão útil com essas qualidades acadêmicas e também espirituais, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas me diga uma coisa, o pastor, ele tem algum hobby? O que é que você faz quando você não está servindo a igreja? Você se diverte como? Como é que você faz isso? Eu sou extraordinariamente normal. Eu gosto muito de... O que eu mais gosto de fazer, eu já estou fazendo aqui com você e com a galera de casa. Eu amo conversar, eu amo trocar ideias, aprender com as pessoas. Eu gosto muito de viajar, eu fui mochileiro por muitos anos. Digo fui porque a pandemia me impediu posteriormente de continuar viajando. Pretendo, a partir desse ano, voltar, mas desde a pandemia eu tinha parado de viajar como eu gostava. Tenho viajado mais a trabalho para sair para pregar, fazer uma palestra. Correto. Mas eu fui mochileiro muitos anos, fui para vários países mochilando. Gosto muito de viajar. Gosto muito de ler também, acho que vocês perceberam. Gosto de jogos de tabuleiro também. Eu tenho uma considerável coleção de jogos de tabuleiro. Eu coleciono meias também, meia colorida, eu gosto. Gravata, esse tipo de coisa é algo que eu gosto bastante também. Olha, eu acho que o público está gostando muito, porque você está falando realmente quem você é. E são coisas assim surpreendentes. A gente, quando pensa num pastor, a gente sempre pensa numa pessoa mais reservada. E você está se mostrando assim, parecendo uma pessoa normal mesmo. Olha, eu costumo dizer que eu sou um pastor que não tem medo de ser normal. Eu não tenho nem esse órgão, eu não sei nem fingir que eu sou outra coisa. Ah, que ótimo, que legal. Vamos falar um pouco sobre a pregação bíblica. E eu queria ouvir a sua opinião seguinte. Você acha que hoje o púlpito está fraco? Ou seja, você acha que um público tão eclético como existe hoje nas igrejas, e nós vemos em alguns segmentos, é um único tipo de mensagem? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Muito legal sua pergunta, viu? Eu considero que hoje em dia o púlpito está afastado dos bancos. Dos Eu bancos. digo isso figurativamente e literalmente. Eu me incomodo quando eu estou muito longe das pessoas ou quando eu estou muito acima. Correto. Eu gosto de estar entre as pessoas. Por isso que eu gosto muito, talvez, da sala de aula, da escola sabatina, né? Porque é algo mais conversado. Né? Apesar de que eu amo pregar, viu? É uma das minhas paixões, viu? Não tenha Correto. dúvida. Uhum. Quanto à nossa abordagem, usando uma palavra mais trabalhada, né, e a nossa homilética, né, que é essa arte de pregar, eu creio que, você me falou desse padrão, eu creio em verdades presentes, e creio que de épocas em épocas existem ênfases que a gente precisa
está trabalhando nelas, jogando luz em tais assuntos. E também nós, acreditando que nós temos uma missão. A sala de aula pode estar vazia, mas o professor vai falar. Você já ouviu especialistas falando de professor? Você já viu secretários falando de professor? E o professor? Porque ele não fala dele mesmo. Aqui, no canal Ricardo Santos Historiador, tem um quadro chamado Fala Professor. Exclusivo desse canal, te inscreve lá para você receber a notificação. Essa ênfase da volta de Jesus que tem sido suprimida tanto sobre a doutrina do santuário, quem é que vai falar? Então a gente que tem que falar. Às vezes acho que a gente fala até pouco, tá? Agora, minha crítica hoje em dia, eu acho que a gente está numa era muito comportamental. Correto. Quando a gente começa a resumir o cristianismo em pode, não pode, faz ou não faz, isso esvazia o evangelho, na minha opinião, porque o evangelho não é sobre faz, não faz. O evangelho é sobre amar a Cristo ou não amar a Cristo. E então, eu entendo que isso está sendo trabalhado de uma maneira transversal. As pessoas estão dizendo, você precisa guardar o sábado, ou você precisa comer tal coisa, ou deixar de comer tal outra, ou deixar de escutar tal, para que Deus te ame. Não diz que isso é desimportante, mas desexiste essa fórmula. O Evangelho mostra um outro caminho. Ela mostra, olha para Cristo, olha para a cruz. Diante desse Cristo, qualquer coisa que ele te peça será pequena comparado, né, ao amor dele. Então, o Evangelho ele crê que a obediência é uma resposta de amor para Deus e não algo que eu devo fazer para que Deus me ame. O pastor Marx, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você disse que trabalha na Novo Tempo. Então, vou fazer uma pergunta assim, denominacional, ou seja, uma pergunta adventista. Aquilo que os adventistas creem. Qual o papel da Novo Tempo na pregação do Evangelho a todo mundo nesta geração? Em outras palavras, a Novo Tempo, ela seria um anjo voando no meio do céu? Pergunta bonita. Olha, brother, eu creio que a Novo Tempo é uma instituição que ela é milagrosa, certo? Realmente, ela é um canal filantrópico que não tem comercial, então ela está muito centrada na missão dela, que não é um fim lucrativo, não tem ninguém ficando milionário na Novo Tempo, certo? Quem é que financia Novo Tempo, afinal de contas? Você. Você, eu e qualquer outra pessoa que seja um anjo da esperança, certo? Que acredite nesse canal, que prega a volta de Jesus, que prega a palavra de Deus, certo? E queira apoiar. E se sinta, compelida a ajudar nesse movimento. Nesse sentido, isso é uma das coisas que vou te falar que me dá mais felicidade de ir para o trabalho de manhã. Porque eu vejo que eu vivo um milagre, eu vejo que eu trabalho para Deus. Eu não trabalho para homens. Porque a Novo Tempo é uma instituição que, humanamente, ela tem tudo para ser fracassada. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta sobre um fato que ocorreu e que afetou não somente os brasileiros, mas os povos de todas as nações da Terra. Foi o caso da pandemia. Eu queria saber duas coisas. Qual foi a sua experiência com a pandemia e que você relatasse um aspecto positivo e um aspecto negativo que a pandemia deixou para nós. Eu posso dizer que eu sofri bastante na pandemia. Tenho mais que agradecer do que pedir, porque não tive nenhum parente próximo que veio a óbito, esse tipo de coisa. Mas devo admitir que eu sofri muito com a pandemia, em vários sentidos. Eu datas marcadas de lugares para onde eu ia viajar, eu ia fazer um mochilão que eu nunca consegui fazer esse meu último mochilão antes de me casar.
tinha vários lugares marcados para eu pregar, onde eu não preguei. E então perdi muito com isso. Passei o último ano enclausurado na universidade. E isso foi um baque muito grande. Mas, por exemplo, você disse um lado bom da pandemia. Eu sempre fui um homem que gosta de falar diante do público. Nunca tive problema para falar com 5 pessoas, nem para 5.000. Por outro lado, eu não era muito da mídia. Eu não falava na internet, esse tipo de coisa. E eu fui forçado a aprender a falar na internet com os cultos online, etc. E eu louvo a Deus por isso. Compreendo que Deus encontrou uma oportunidade em mim para isso. E hoje eu apresento programas. Então, se não fosse por isso, né, se não fosse a pandemia, nunca teria aprendido a apresentar formalmente. Isso realmente foi muito bom. É isso. Estamos aqui voltando para a nossa entrevista com o jovem pastor Max. Ele mesmo disse aí, tem 30 anos e tem uma experiência vasta, e ele dá muitas graças a Deus por ter permitido a ele conseguir essa experiência cultural para servir melhor as pessoas às quais o Senhor Deus tem colocado ele aí na frente de alguns trabalhos. Agora, pastor, nós vamos fazer uma pergunta que fazemos aos nossos entrevistados, e como todas as outras, ele pode responder ou não, ou pode responder parcialmente. E o público é quem vai dizer alguma coisa sobre isso, né? Olha só. Por sinal, a gente já vai dizer, se você achou boa alguma resposta do pastor Max, já coloca aí, deixa o teu comentário. Se você quer acrescentar alguma coisa, também deixa o teu comentário que nós vamos interagir com você. Pastor, é o seguinte, hoje o Daniel Alves, ele se apresentou à justiça e ele foi lá dizer que o que aconteceu com aquela mulher na boate lá na Espanha foi consensual. Só que ele fez isso, ele é um homem casado. E ele foi acusado de estupro. Hoje, ele já não nega mais a questão de que houve um relacionamento com aquela mulher. E ele diz que o silêncio dele foi por causa da esposa, que ele não queria que a esposa soubesse o que tinha acontecido. A pergunta que nós fazemos para os nossos ouvintes é a seguinte: é uma questão ética. Você tem algum posicionamento sobre este caso, Daniel Alves? Existem alguns daqueles que participaram aqui, principalmente do Fala Professor, que eles se posicionaram, outros preferiram deixar que o caso terminasse para que pudessem se posicionar e emitiram conceitos parciais. O que você sabe sobre o caso e se você gostaria de emitir alguma opinião sobre isso? Olha, Ricardo, primeiro que é muito triste quando nós conhecemos os bastidores dos nossos heróis, né? Porque, querendo ou não, ele foi um herói do futebol e de perto ninguém é grande, né? De perto ninguém é grande. E esse assunto ele não foi terminado, né? Ele não foi julgado, não ficou nada claro ainda. Eu quero agradecer aqui publicamente o convite por ter ido ao Teatro Municipal de Mauá participar da programação Imerecida Graça, que foi feito para toda a comunidade mauaense. Eu tenho minha opinião, minha opinião ela tem muito que ver com a opinião popular. No entanto, ano passado ali o Johnny Depp e a Amber Heard, todo mundo estava contra o Johnny Depp e aí a gente viu que foi provado, né? O silêncio nesse aspecto, nesse caso, mas é importante reiterar, né, de que minha posição sobre o adultério é como está na Bíblia, né?
E 1 Coríntios 10:12 fala, olha, quem está de pé, cuidado que não caia. Ok, é bom saber a sua opinião. Agora vamos para esportes, pastor. Me diga uma coisa, Ó, legal. Edson Arantes do Nascimento morreu. Ô, Isso significou alguma coisa para você? Você tem alguma opinião a falar sobre isso? excelente pergunta. Nunca ninguém me fez uma pergunta sobre futebol. Eu já fui entrevistado tantas vezes. Que bom. Comentário esportivo, essa é nova para mim. Olha, o Pelé mudou o mundo, tá? O Pelé mudou o mundo. Já disse alguém por aí, antes de Pelé, o futebol era só um esporte, ok? Ok, Então, o Pelé, popularmente, numa época de segregação muito grande, nos anos 50, já era alguém que era brasileiro, que era latino, tinha mil motivos para ser discriminado, e negro, e que já era chamado de rei, tá? Então, eu acho que isso, no mundo do esporte, na sociologia, no contexto político-social, é maravilhoso. Pelé, ele teve suas escorregadas morais também. Como eu disse, de perto ninguém é grande. Mas, assim como Davi é invariavelmente um herói da Bíblia, ainda tendo seus erros. Então, acho que ambas coisas devem ser reconhecidas. Para mim, Pelé é uma pessoa que, nessa história esportiva, foi um herói nacional e, no particular, foi um idiota. pastor, me diga uma coisa, você assiste filmes? Bastante. Eu sou roteirista, né? Eu trabalho com Roteirista? roteiros, Correto. trabalho com tramas, eu escrevo. Estava terminando semana passada um estudo bíblico que a gente fez aqui, que ele é todo em história em quadrinho, né? Então eu trabalho com literatura e como eu posso dizer, um roteirista, alguém que trabalha com roteiro como eu, que não assiste filme, é como um gastrônomo, um chefe de cozinha que não come. Certo? Eu consumo bastante coisa. Ano passado eu assisti, ó. Ano passado eu li cerca de 50 livros, mas eu assisti 17 séries. Você recomendaria algumas dessas? Uma dessas? Uma já mais popular, graças a Deus, está bem popular, a série The Chosen é um fenômeno, é um presente de Deus para a nossa geração, né? Uma série que a gente pode acessar gratuitamente pelo aplicativo The Chosen e que mostra um Jesus que já era presente no Evangelho, mas que na mídia não era tão revelado. Uma das coisas que eu mais gosto do The Chosen é como Jesus é abordado não mais a partir da história dele, que é conhecida, mas a partir das pessoas a quem ele alcançou. E acho que isso gera uma ligação muito forte no espectador. Tem uma chamada Band of Brothers, que é muito boa. Eu gosto muito de materiais baseados em fatos reais. E a Band of Brothers é uma minissérie de 10 episódios, ambientada na guerra, e ela conta a história real de um batalhão em uma das guerras. Vou deixar a surpresa para quem for assistir, né? Vai Certo. descobrir o que é, etc. Mas como esse batalhão, só por ter uma liderança diferente, ele mostra para mim o poder da amizade, da união, né? E do propósito. É uma história muito inspiradora. Recomendaria a série Band Eu of estou Brothers. em Santo André. Você está onde? Eu estou em Jacareí, interior de São Paulo. Fica aí 1h20 de carro, né, da, Ok. da, da capital. Pastor, nós só temos mais 4 minutos. E esses 4 minutos, eu queria que TV. você me dissesse um sonho que você já realizou e um sonho que você gostaria de Legal. realizar. Excelente pergunta. Vamos falar sobre sonhos. Me considero um sonhador.
por mais que esse mundo não seja muito para sonhadores, né? Mas é importante sonhar porque isso mantém a gente vivo. Um sonho que eu realizei, meu sonho de casar com a mulher que eu amo, com a mulher da minha vida, com a Ana Paula, com a Aninha. Eu sou muito feliz. A gente é muito feliz, a gente está aí, né, no começo faz 1 ano e meio que a gente está casado, mas parece que a gente está de lua de mel ainda. Beleza. Nós nos casamos do modo tradicional, como nossos pais nos ensinaram. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, depois de ter aceitado Jesus, foi ter casado nos moldes bíblicos. Um sonho que eu tenho é ser útil para a história da igreja. Isso é um sonho que eu tenho. Deixar um legado, não só para a juventude, mas para a nossa geração. Esse é o meu sonho. Pastor Max, olha, eu gostei muito dessa entrevista, conheci coisas que eu não sabia a seu respeito, acerca do pastor, acerca do Max. Eu acredito que as pessoas também, elas vão comentar muito, vão falar muito, porque nós conhecemos aqui um ser humano que decidiu ser pastor. Muito obrigado. Parabéns pelo seu ministério, que Deus continue lhe abençoando. E tem 1 minuto para dar uma mensagem final para o público. Queria agradecer ao professor Ricardo a oportunidade, incentivar que você continue esse projeto. E eu incentivaria vocês a orarem pelos seus pastores. A gente pede tanta oração para o pastor, a gente ora pelo nosso pastor, a gente pede visita para o nosso pastor, mas a gente já visitou o nosso pastor? Ele também precisa de ajuda, ele também precisa de oração, ele também precisa de apoio, de visita. Lembre-se disso. Acho que seria um bom recado para dar. Valeu, pastor. Obrigado. Valeu, né? Grande Valeu, abraço. gente. Até a próxima.